Uma menina cresceu sob controle total dentro de casa enquanto o mundo ao redor assistia. O caso de Rosa, exposto pela série Salve Rosa, revelou algo que vai muito além de um abuso doméstico. Revelou que uma criança pode ser destruída aos poucos enquanto dezenas de pessoas ao redor escolhem, conscientemente ou não, não agir. A série, que se tornou um dos títulos mais comentados da televisão brasileira nos últimos meses, trouxe à tona um debate que o país não consegue mais evitar. O problema não foi apenas Dora. O problema foi tudo que estava em volta de Rosa e fez de conta que não via nada. A investigação narrativa conduzida pela série aponta para 4 camadas distintas de omissão que juntas tornaram possível o sofrimento prolongado de uma criança. Cada uma dessas camadas tem um nome diferente, mas todas compartilham a mesma lógica. O conforto de não se envolver pesou mais do que a urgência de proteger. Se você quer entender por que histórias como a de Rosa continuam se repetindo no Brasil e no mundo, curta este conteúdo, se inscreva no canal e deixa nos comentários quem você acredita ter sido o maior cúmplice dessa história. A resposta de cada pessoa diz muito sobre como cada um enxerga a responsabilidade coletiva. Dora é a agente direta. Isso nunca esteve em discussão. O que a série questiona com precisão cirúrgica é o ambiente que permitiu que Dora operasse com tanto poder por tanto tempo. Nenhum abusador existe no vácuo. Toda estrutura de controle precisa de um entorno que a sustente, que a normalize, que a trate como algo menos urgente do que de fato é. E foi exatamente esse entorno que Salve Rosa colocou sob análise. A primeira camada de cumplicidade identificada pela série é a da família. No contexto brasileiro, a figura da mãe ocupa um lugar simbólico que vai muito além da biologia. Ser mãe, dentro da cultura do país, carrega uma autoridade moral quase intocável. Questionar uma mãe é, em muitos ambientes, considerado desrespeito. E foi precisamente essa autoridade simbólica que blindou Dora por tanto tempo. Pessoas próximas que percebiam algo errado silenciavam a própria desconfiança com uma frase que qualquer brasileiro reconhece: ela é a mãe, ela sabe o que está fazendo. Esse argumento funciona como um mecanismo de fechamento automático. Antes mesmo que a dúvida se transforme em questionamento, ela é descartada pela lógica de que a família deve ser preservada de interferências externas. Parentes que conviviam com Rosa, que viram oscilações no comportamento dela, que talvez tenham sentido que algo não estava no lugar, optaram pelo silêncio porque intervir em assunto de família é encarado, em grande parte do Brasil, como intromissão. O resultado é que Rosa ficou presa não só pela ação de Dora, mas pelo silêncio de quem poderia ter feito uma pergunta e não fez. A segunda camada é a da escola e da comunidade. E essa é particularmente relevante porque é nesse espaço que os sinais aparecem com mais regularidade e onde com mais frequência são traduzidos de forma errada. Crianças que vivem sob controle ou violência raramente verbalizam o que está acontecendo. Elas comunicam através do comportamento, ficam retraídas. Reagem de formas que os adultos ao redor costumam interpretar como fase, como rebeldia, como crise de adolescência. O vocabulário que a sociedade usa para descrever o sofrimento de crianças está cheio de eufemismos que funcionam como amortecedores da realidade. Professores, vizinhos, colegas de turma e conhecidos da família de Rosa tiveram acesso a fragmentos do que estava acontecendo. Não necessariamente a história completa, mas ao suficiente para ao menos levantar uma pergunta. Uma pergunta que não exige formação especializada nem coragem extraordinária. Você está bem? Você está seguro em casa? Essa pergunta não foi feita com a seriedade que a situação exigia. A comunidade ao redor de Rosa acionou um dispositivo cultural muito comum no Brasil. Isso é assunto de família, não é da minha conta. Essa frase soa educada. Na prática, ela é uma forma de a sociedade lavar as mãos diante de uma criança em sofrimento. A terceira camada é a que a série trata com mais sofisticação e que tem a conexão mais direta com o momento atual, a cumplicidade da plataforma e da multidão. Rosa existia como imagem pública antes de existir como sujeito para as pessoas que a consumiam à distância. Havia uma versão de Rosa construída para ser vista, para gerar emoção, para ser amada de longe. E a multidão amava, curtia, compartilhava, comentava. Ninguém nessa multidão tocou em Rosa.
Ninguém nessa multidão agiu com intenção de prejudicar, mas cada interação alimentou o sistema que a mantinha presa. Esse fenômeno não é exclusivo da ficção. O Brasil debateu com intensidade, ao longo de 2023 e 2024, os casos de crianças expostas de forma sistemática nas redes sociais por seus responsáveis, muitas vezes sem que a criança tivesse qualquer autonomia sobre o que era mostrado ou para quem. A prática conhecida como sharenting, que é o compartilhamento excessivo da vida dos filhos online por parte dos pais, entrou na pauta legislativa brasileira com propostas em tramitação no Congresso Nacional. O que Salve Rosa retratou é um espelho desse debate que o país está tendo agora em tempo real, fora das telas. A multidão que consumia a imagem de Rosa não se perguntava se aquela criança havia escolhido estar ali. Não questionava se o que parecia espontâneo era de fato espontâneo. Não perguntava quais eram as condições por trás daquele conteúdo. Essa ausência de questionamento não é crueldade deliberada, é alienação. Mas a alienação tem peso e tem consequência. E a série tem a honestidade de olhar para essa alienação de frente e perguntar até onde vai a sua responsabilidade quando você consome conteúdo que envolve uma criança. A quarta camada é a mais incômoda, porque aponta diretamente para quem está assistindo. Em determinado momento de Salve Rosa, o espectador percebe que está fazendo com Rosa exatamente o que a multidão dentro da série faz, observando uma criança em sofrimento e esperando para ver o que acontece a seguir. Isso não é uma acusação ao ato de assistir ficção. É uma pergunta que a narrativa coloca com inteligência. Quando a vida real vira conteúdo, onde está o limite ético de quem assiste? O desconforto relatado por muita gente depois de terminar a série não é falha da produção. É o efeito exato que uma crítica social bem construída deve gerar. O espectador não sai apenas com raiva de Dora. Sai com uma inquietação que não tem um alvo único e simples. Sai questionando o próprio lugar dentro de uma cadeia que, de formas diferentes, todos integram. O que Salve Rosa diz com todas as letras é o seguinte: Dora foi quem causou o dano diretamente, mas Dora funcionou porque havia uma família que legitimou seu poder, uma comunidade que preferiu não se envolver, uma multidão que consumiu a imagem de Rosa sem questionar e uma cultura que ainda trata a infância como algo que pode ser exibido, curtido e compartilhado sem que a criança seja de fato ouvida como pessoa. Punir Dora é necessário, urgente e inegociável, mas punir Dora não dissolve a estrutura que a sustentou. Se nada mais mudar, outra Rosa vai aparecer, outro ciclo vai começar, com outros nomes, outro contexto, mas a mesma cumplicidade coletiva funcionando como pano de fundo. O maior vilão de Salve Rosa não é uma pessoa, é um sistema normalizado o suficiente para consumir uma criança enquanto todo mundo se convence de que não tinha nada a ver com aquilo. Proteger uma criança não é função exclusiva da família, é responsabilidade de todos que estão ao redor. Quem foi o maior cúmplice dessa história na sua avaliação? A família que ficou em silêncio, a comunidade que desviou o olhar, a plataforma que lucrou com a imagem de Rosa ou o espectador que consumiu sem perguntar? Deixe a sua resposta nos comentários. Se este conteúdo fez você pensar diferente, curta e compartilha com alguém que também assistiu e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo, onde a pergunta vai ser ainda mais funda. Por que a sociedade tende a acreditar em adultos com autoridade antes de acreditar em uma criança?